No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, soberano da Babilônia, marchou contra Jerusalém e conquistou a cidade. Foi o próprio Deus quem permitiu que Jeoaquim fosse entregue às mãos do inimigo, junto com parte dos utensílios sagrados do templo. O monarca babilônico levou esses tesouros para a terra de Sinar e os colocou no templo de suas divindades. Logo depois, ele ordenou que Aspenaz, chefe de seus oficiais, escolhesse jovens israelitas da linhagem real e de famílias nobres, sem defeito físico, inteligentes, cultos e aptos para aprender. O objetivo era treiná-los na língua e na cultura dos babilônios, a fim de servi-lo no palácio real. Durante 3 anos receberiam a mesma comida e o mesmo vinho que vinham da mesa do rei. Entre os escolhidos estavam 4 jovens da tribo de Judá: Daniel, Hananias, Misael e Azarias. Eles receberam novos nomes: Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Daniel, entretanto, decidiu não se contaminar com os alimentos do rei, pois iam contra sua fé. Pediu ao chefe dos oficiais permissão para não comer das iguarias reais. Deus fez com que ele fosse respeitado, mas o oficial temeu desobedecer ao rei e ser punido. Então Daniel propôs a Melzar, encarregado deles, um teste, por 10 dias, que comessem apenas legumes e bebessem água. Ao fim do período, sua aparência foi comparada com a dos outros jovens, e eles estavam mais saudáveis e fortes. Assim, Melzar manteve a dieta especial. Por sua fidelidade, Deus concedeu a Daniel e seus amigos sabedoria e conhecimentos superiores, e ainda deu a Daniel a capacidade de interpretar sonhos e visões. Quando os 3 anos se completaram, o rei entrevistou os jovens. Nenhum se destacou tanto quanto Daniel, Hananias, Misael e Azarias. Eles foram escolhidos para servir diante do rei, e em toda questão de sabedoria, eram 10 vezes melhores do que todos os magos e astrólogos do reino. Daniel permaneceu na corte até o reinado de Ciro. Já no segundo ano de Nabucodonosor, o rei começou a ter sonhos perturbadores que lhe roubaram o sono. Convocou sábios, magos e astrólogos, exigindo que revelassem não apenas a interpretação, mas também o conteúdo do sonho. Diante da dificuldade, os caldeus admitiram que nenhum homem poderia fazer isso. Enfurecido, Nabucodonosor ordenou a execução de todos os sábios, incluindo Daniel e seus companheiros. Ao saber do decreto, Daniel procurou Arioque, chefe da guarda real, e pediu ao rei mais tempo para apresentar a revelação. Em seguida, reuniu-se com seus amigos e juntos clamaram ao Deus do céu. Naquela noite, o mistério foi revelado a Daniel em visão. Ele louvou a Deus, reconhecendo que somente o Senhor possui sabedoria, poder e domínio sobre reis e reinos. No dia seguinte, foi conduzido diante do rei e afirmou que nenhum homem poderia desvendar o segredo, mas que Deus havia revelado o que aconteceria no futuro. Daniel descreveu a estátua vista em sonho: cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre e coxas de bronze, pernas de ferro e pés de ferro misturado com barro. Uma pedra, cortada sem auxílio humano, atingiu os pés e despedaçou toda a imagem, tornando-se uma montanha que encheu a terra. A explicação foi clara. Nabucodonosor representava a cabeça de ouro. Depois dele, viriam outros reinos, cada um inferior, até o quarto, forte como ferro, mas também dividido, representado pelo barro. No entanto, nos dias desses reinos, Deus estabeleceria um reino eterno que destruiria todos os outros e jamais seria abalado. O rei, impressionado, prostrou-se diante de Daniel, reconhecendo a grandeza do Deus que revela mistérios. Em seguida, honrou Daniel com presentes, elevou-o a governador da província da Babilônia e chefe dos sábios, além de nomear seus amigos para cargos de liderança. Mais tarde, Nabucodonosor mandou erguer uma enorme estátua de ouro, com 30 metros de altura, na planície de Dura. Reuniu governadores, príncipes, juízes e oficiais para a cerimônia de dedicação. Um arauto proclamou que todos deveriam se prostrar e adorar a imagem ao som dos instrumentos musicais.
Quem se recusasse seria lançado em uma fornalha ardente. Quando a música tocou, todos se curvaram, menos Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Alguns caldeus os denunciaram ao rei, que furioso os chamou e lhes deu uma última chance de obedecer. Eles responderam com firmeza. Não serviriam aos deuses babilônicos, nem se prostrariam diante da imagem, pois confiavam que Deus poderia livrá-los. Mas ainda que não o fizesse, não cederiam. O rei enfurecido mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais e ordenou que os soldados mais fortes amarrassem os 3 e os lançassem no fogo. A chama foi tão intensa que matou os soldados que os atiraram. Porém, ao olharem dentro da fornalha, viram não 3, mas 4 homens andando livres e ilesos, e o quarto tinha a aparência divina. Assustado, Nabucodonosor levantou-se depressa e exclamou diante dos conselheiros: Não foram 3 homens que lançamos amarrados dentro do fogo? Eles confirmaram. Então o rei disse: Eu vejo 4 homens soltos, andando no meio das chamas sem sofrer ferimento algum. E o quarto se parece com um ser divino. Aproximando-se da entrada da fornalha em chamas, o rei gritou: Sadraque, Mesaque e Abed-nego, servos do Deus Altíssimo, saiam e venham até aqui. Diante da ordem, os 3 jovens saíram do fogo. Os príncipes, governadores, juízes e oficiais que estavam presentes se reuniram em volta para observar. Para surpresa de todos, o fogo não havia causado nenhum dano aos corpos deles. Os cabelos não estavam chamuscados, as roupas intactas e nem mesmo cheiro de fumaça havia sobre eles. Então Nabucodonosor declarou em alta voz: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abed-nego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele e desafiaram a ordem do rei, preferindo entregar a própria vida a servir ou adorar qualquer outro deus que não fosse o seu. O rei, tomado de admiração, publicou um decreto em todo o império, dizendo que nenhum povo, nação ou língua deveria blasfemar contra o Deus daqueles jovens, sob pena de severo castigo. E acrescentou: Não há outro Deus que possa livrar como este. Em seguida, concedeu honras e prosperidade a Sadraque, Mesaque e Abed-nego, elevando-os ainda mais nas responsabilidades da província da Babilônia. Assim, o testemunho de fidelidade dos 3 companheiros não apenas preservou suas vidas, mas também levou Nabucodonosor e toda a corte babilônica a reconhecerem a grandeza e o poder do Deus Altíssimo. A chama que deveria destruí-los transformou-se em prova pública de que o Senhor é capaz de salvar e sustentar aqueles que confiam nele. Algum tempo depois, Nabucodonosor teve outro sonho inquietante. Mais uma vez chamou magos, astrólogos e adivinhos, mas nenhum deles conseguiu revelar o significado. Por fim, mandou chamar Daniel, conhecido como Beltesazar, a quem considerava possuidor do espírito dos deuses. O rei contou: Em minha visão, vi uma árvore enorme no meio da terra. Ela cresceu até tocar o céu e podia ser vista até os confins da terra. Suas folhas eram belas, os frutos abundantes, e havia alimento para todos. Animais se abrigavam à sua sombra, aves faziam ninhos em seus ramos. Mas então, um vigilante, um anjo, desceu do céu e ordenou: Cortem a árvore, retirem os ramos e espalhem os frutos. Que os animais e aves fujam de seus galhos. Contudo, deixem o toco e as raízes presos com ferro e bronze no meio da relva. Ele será molhado pelo orvalho do céu e viverá como os animais, até que passem 7 tempos. Assim todos saberão que o Altíssimo governa sobre os reinos dos homens, e dá a quem quer seu. O rei pediu a Daniel a interpretação. O profeta ficou perturbado, mas respondeu: Majestade, a árvore és tu. Tua grandeza e poder cresceram até alcançarem os céus. Mas serás derrubado de tua posição e viverás como os animais do campo. Comerás erva, serás molhado pelo orvalho, e tua mente se tornará como a dos animais, até que se cumpram 7 tempos. Isso acontecerá para que saibas que o Altíssimo é quem domina sobre os reinos humanos. O toco preservado significa que teu reino será restaurado quando reconheceres que o céu governa. Por isso, ó rei, aceita o meu conselho.
abandona os pecados praticando a justiça e mostra misericórdia aos pobres, para que talvez se prolongue a tua prosperidade. 12 meses depois, enquanto caminhava no terraço do palácio da Babilônia, Nabucodonosor disse: Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei com meu poder e para a glória da minha majestade? Ainda falava quando uma voz do céu declarou: Está decretado, teu reino te é tirado, serás expulso dentre os homens, e viverás como os animais, até que reconheças que o Altíssimo reina sobre os reinos humanos. Imediatamente a palavra se cumpriu. O rei foi afastado do convívio das pessoas. Passou a viver entre os animais, comendo erva como bois. Seu corpo foi molhado pelo orvalho, seus cabelos cresceram como penas de águia, e suas unhas como garras de aves. Ao final dos dias determinados, Nabucodonosor ergueu os olhos ao céu, e sua razão lhe foi devolvida. Ele bendisse o Altíssimo, declarando: Seu domínio é eterno e seu reino dura de geração em geração. Todos os povos são como nada diante dele. Ele age como quer, e ninguém pode impedir sua mão. Assim sua sanidade foi restaurada, sua honra devolvida, e seu reino restabelecido com ainda mais glória. O rei concluiu: Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei do céu, pois todas as suas obras são verdadeiras, e os seus caminhos justos. Ele é capaz de humilhar os que andam com arrogância. Anos depois do reinado de Nabucodonosor, seu filho Belsazzar organizou um grande banquete para 1000 de seus nobres. Durante a festa, ordenou que trouxessem os utensílios de ouro e prata retirados do templo de Jerusalém, para que ele, seus convidados, suas esposas e concubinas bebessem neles. Enquanto bebiam vinho, louvavam os deuses de ouro, prata, bronze, ferro, madeira e pedra. De repente, apareceu uma mão humana escrevendo na parede do palácio próxima ao candelabro. O rei ficou aterrorizado, seu rosto empalideceu, seus joelhos batiam de tanto medo, e chamou magos, astrólogos e adivinhos prometendo riquezas, roupas reais e posição de autoridade a quem interpretasse a escrita. Nenhum dos sábios conseguiu explicar o enigma, e o rei ficou ainda mais perturbado. Então a rainha-mãe entrou e lembrou a Belsazzar sobre Daniel, homem em quem havia o Espírito do Deus Santo, que no tempo de Nabucodonosor demonstrara sabedoria e discernimento. Daniel foi chamado à presença do rei, que lhe prometeu riquezas e honras se pudesse interpretar. Mas Daniel respondeu: Tuas dádivas fiquem contigo, e teus presentes dá a outro. Contudo, lerei a escrita e lhe direi o que significa. Ó rei, o Altíssimo deu a Nabucodonosor poder, grandeza e glória, mas quando se exaltou em soberba, foi derrubado até reconhecer que Deus governa sobre os homens. Tu, Belsazzar, sabendo de tudo isso, não te humilhaste. Pelo contrário, desafiaste o Senhor trazendo os utensílios do templo e louvando deuses que nada veem nem ouvem, em vez de honrar ao Deus que tem em suas mãos tua vida e teu destino. Por isso, ele enviou esta mensagem. Então Daniel leu as palavras escritas: Mene, Mene, Tekel e Parsim, e explicou: Mene significa que Deus contou os dias do teu reinado e pôs fim a ele. Tekel significa que foste pesado na balança e achado em falta. Parsim significa que teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Belsazzar, fiel à sua palavra, mandou vestir Daniel com roupas reais, colocar uma corrente de ouro em seu pescoço e proclamá-lo o terceiro no governo. Naquela mesma noite, Belsazzar, rei dos caldeus, foi morto, e Dário, o Medo, assumiu o reino com cerca de 62 anos de idade. Assim se cumpriu a sentença do Altíssimo, mostrando mais uma vez que o Senhor levanta e depõe reis segundo a sua vontade. Quando Dário assumiu o governo, organizou o reino em 120 sátrapas, governadores regionais, e colocou sobre eles 3 administradores, sendo Daniel um deles. Logo Daniel se destacou pela sua integridade e sabedoria, de modo que o rei planejava colocá-lo à frente de todo o reino. Isso despertou inveja nos demais oficiais que procuraram acusá-lo de corrupção ou falha administrativa, mas não encontraram nada contra ele.
Então decidiram armar uma cilada ligada à sua fé. Reuniram-se e propuseram ao rei um decreto real. Durante 30 dias, ninguém poderia dirigir súplicas a qualquer deus ou homem senão ao próprio Dário. Quem desobedecesse seria lançado na cova dos leões. O rei, lisonjeado, assinou o decreto, tornando-o irrevogável, conforme a lei dos medos e persas. Ao saber do edito, Daniel foi para sua casa, abriu as janelas voltadas para Jerusalém e, como de costume, ajoelhou-se 3 vezes ao dia para orar e dar graças a Deus. Os conspiradores o flagraram e imediatamente denunciaram ao rei. Dário, ao ouvir, ficou angustiado, pois respeitava Daniel, mas não pôde revogar a lei. Até o pôr do sol tentou encontrar uma solução, mas os acusadores o lembraram que nenhum decreto real podia ser alterado. Assim, contra sua vontade, o rei ordenou que Daniel fosse lançado na cova dos leões. Porém disse a ele: "O teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre." Uma pedra foi colocada à entrada da cova e selada com o anel do rei e de seus nobres, para que a sentença não fosse alterada. Naquela noite, Dário não conseguiu dormir. Recusou comida e distrações, tomado de preocupação. Ao amanhecer, correu à cova e aflito chamou: "Daniel, servo do Deus vivo, pôde o teu Deus, a quem tu serves sem cessar, livrar-te dos leões?" Para sua surpresa, ouviu a resposta: "Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal, porque fui considerado inocente diante dele e diante de ti, ó rei, nada fiz de errado." Então Dário, cheio de alegria, mandou retirar Daniel da cova. Nenhum ferimento foi encontrado nele, pois havia confiado em seu Deus. Em seguida, o rei ordenou que os homens que acusaram Daniel fossem lançados com suas famílias na cova, e os leões os atacaram antes mesmo de chegarem ao fundo. Depois disso, Dário escreveu a todos os povos, nações e línguas de seu império, que todos temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo, permanece para sempre, seu reino não será destruído e seu domínio nunca terá fim. Ele livra, salva, opera sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Assim, Daniel prosperou durante o reinado de Dário e também no reinado de Ciro, o persa, permanecendo como testemunha fiel de que o Deus do céu é soberano sobre todos os reinos humanos. Durante os anos em que serviu no império, Daniel recebeu revelações que ultrapassavam seu tempo. Em uma visão, ele contemplou 4 grandes animais que emergiam do mar agitado, diferentes uns dos outros. O primeiro parecia um leão com asas de águia. O segundo semelhante a um urso erguido de um lado, trazendo 3 costelas entre os dentes. O terceiro, como um leopardo com 4 asas e 4 cabeças. E o quarto, aterrador, com dentes de ferro, garras de bronze e 10 chifres. Enquanto observava, um pequeno chifre surgiu, derrubando 3 dos anteriores e falando com arrogância. A cena então mudou. Tronos foram colocados, e o ancião de dias se assentou, rodeado de fogo e glória. Livros foram abertos, e o tribunal celeste pronunciou o juízo. Nesse contexto, Daniel viu alguém como um filho do homem, vindo com as nuvens do céu, recebendo domínio, honra e reino eterno sobre todos os povos e nações. Intrigado, Daniel pediu explicação a um anjo que revelou que os 4 animais representavam 4 reinos da terra, mas o domínio final seria dado aos santos do Altíssimo. Mesmo assim, Daniel ficou perturbado pelo 4º animal e pelo chifre arrogante que guerreava contra os santos. O anjo explicou que esse poder se levantaria contra Deus, mas seria destruído, e o reino eterno seria estabelecido para sempre. Essa visão impressionou Daniel, enchendo-o de temor e reverência. Em outro momento, durante o reinado de Belsazar, ele teve uma visão de um carneiro com 2 chifres, um maior que o outro, que investia contra o oeste, o norte e o sul. De repente, um bode com um grande chifre surgiu do ocidente, atravessando rapidamente a terra sem tocar o chão. O bode atacou o carneiro e o derrubou, mas o grande chifre foi quebrado, e em seu lugar surgiram 4, e deles apareceu outro pequeno chifre, que cresceu em poder, desafiando até mesmo o exército celestial.
Daniel ouviu então que essa visão apontava para reis e impérios futuros, revelando períodos de guerra, arrogância e perseguição, mas também o limite do poder humano diante da soberania de Deus. Mais tarde, já no tempo de Dário, Daniel buscava a Deus em oração e jejum ao compreender pelas Escrituras que o cativeiro de Jerusalém duraria 70 anos. Enquanto intercedia, o anjo Gabriel veio até ele trazendo a revelação das 70 semanas, um tempo profético que apontava para a restauração, a vinda do ungido e também para períodos de tribulação. Essas palavras mostravam que a história não estava solta, mas sob o controle divino. Todas essas visões deixaram Daniel profundamente impressionado. Ele não compreendia plenamente cada detalhe, mas sabia que o futuro das nações e o destino do povo de Deus estavam diante do Altíssimo. Mesmo abalado em espírito, manteve-se fiel, registrando cada visão para que as gerações futuras pudessem discernir o agir soberano de Deus ao longo da história. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, Daniel recebeu sua última e mais extensa visão. Estava em luto há 3 semanas jejuando e orando quando às margens do rio Tigre contemplou um ser celestial vestido de linho, com cinturão de ouro, rosto brilhando como relâmpago, olhos como tochas de fogo, braços e pernas reluzindo como bronze polido, e voz como o som de uma multidão. Os homens que estavam com Daniel não viram nada, mas foram tomados de grande temor e fugiram. Daniel caiu por terra, sem forças, mas o ser o tocou e o fortaleceu, dizendo que desde o primeiro dia em que ele buscou entendimento, suas orações foram ouvidas. Explicou ainda que havia enfrentado oposição espiritual, até que Miguel, o príncipe do povo de Deus, veio em auxílio. Esse mensageiro revelou a Daniel um longo panorama de conflitos futuros. Reis se levantariam e cairiam, impérios se enfrentariam, o povo de Deus sofreria perseguições, e homens arrogantes tentariam exaltar-se contra o Altíssimo. No entanto, no meio de guerras, traições e intrigas, o Senhor continuaria conduzindo a história. Foi mostrado que chegaria um tempo de grande angústia, como nunca houve, mas também a promessa de libertação para os que estivessem inscritos no livro da vida. Daniel ouviu sobre a ressurreição, quando muitos dos que dormem no pó da terra despertarão, uns para a vida eterna, outros para vergonha e desprezo eterno. Os sábios resplandecerão como o brilho do firmamento, e os que conduzirem muitos à justiça brilharão como estrelas para sempre. O profeta, perturbado, quis entender os detalhes, mas foi instruído a selar as palavras até o tempo do fim, pois muitos haveriam de investigar e o conhecimento aumentaria. Perguntou então sobre a duração desses acontecimentos e ouviu declarações enigmáticas sobre tempos determinados, deixando claro que a soberania pertence ao Senhor. O mensageiro reforçou que Daniel deveria seguir seu caminho em paz, pois descansaria e se levantaria no fim dos dias para receber sua herança. Assim termina o livro de Daniel. Um jovem cativo que se manteve fiel em terra estrangeira, exaltado como exemplo de integridade, intérprete de mistérios e profeta das revelações divinas. Sua vida demonstrou que, mesmo em meio a impérios poderosos, o verdadeiro domínio pertence a Deus, que ergue e derruba reis, que protege os que lhe são fiéis e que guia a história até o cumprimento de seu propósito eterno. A esperança que perpassa toda a narrativa é a certeza de que o reino do Altíssimo prevalecerá, trazendo juízo sobre os arrogantes e recompensa para os que permanecem firmes na fé. O livro de Daniel nos conduz por um caminho de fidelidade em meio à pressão, revelando como Deus sustenta aqueles que confiam nele. Desde a juventude de Daniel e seus amigos, recusando-se a contaminar-se com os manjares da Babilônia, até as visões que atravessam séculos e apontam para o reino eterno, cada capítulo reforça a soberania divina sobre a história humana. A narrativa mostra que impérios se levantam e caem, reis se exaltam e são abatidos, mas o domínio do Altíssimo permanece inabalável. Daniel e seus companheiros se tornaram exemplos vivos de coragem e integridade, preferindo fornalhas ardentes e covas de leões a negar sua fé. Suas histórias testemunham que a fidelidade a Deus não garante ausência de provações, mas assegura sua presença em meio a elas. Ao mesmo tempo, as revelações proféticas ampliam o horizonte.
O Deus que livra também é aquele que guia o curso da história até o desfecho final, quando o Filho do Homem receberá o reino eterno e os santos reinarão com ele. A mensagem central ecoa como um convite: permanecer firmes, mesmo em tempos de tribulação, pois a vitória não pertence aos poderosos da terra, mas ao Deus vivo. Daniel nos ensina que a oração sustenta, a esperança fortalece e a fidelidade inspira. Sua vida é um lembrete de que cada geração é chamada a testemunhar a soberania divina diante dos desafios de seu tempo. No fim, o livro deixa claro que não são os reinos humanos que escrevem o último capítulo da história, mas o Senhor do céu e da terra. E a promessa é esta: os sábios brilharão como o firmamento, e os que conduzirem muitos à justiça resplandecerão como as estrelas, para todo o sempre.